Então vamos lá, pessoal, respondendo a pergunta agora, eu vou conversar um pouquinho sobre o potencial de repouso, tanto como ele é gerado, como ele é mantido, tá certo? E também vou conversar com vocês um pouquinho sobre a geração do potencial de ação. Então eu não vou me deter com muito detalhamento no potencial de ação como um todo, que isso vai ser feito de maneira parcial no decorrer da aula, né? Trabalhado aos poucos, eu vou falar só sobre a geração dele aqui com vocês, tá certo? Então vamos falar do potencial de repouso, que eu já acabei falando na última explicação, né, agora há pouco. Mas eu vou aproveitar para dar uma recapitulada geral e focar aqui na questão de como ele é gerado, né, como é originado o potencial de repouso e como ele é mantido. Então eu vou quebrar aqui o experimento em três, né, seguindo a linha de raciocínio do Guyton mesmo. Então eu vou quebrar aqui na parte 1, aqui vai ter a parte 2 e aqui a parte 3 para a gente fechar aqui na compreensão. Então o primeiro experimento aqui eu vou pegar essa célula, já considerando aquela boa e velha explicação que eu já me delonguei com mais calma. Então se você quiser dar uma olhada com mais calma, tá logo anteriormente, né? Agora há pouco, né? Só voltar ao vídeo. Mas eu vou agora dar de maneira mais resumida, né? Então aqui a gente já sabe que no meio intracelular, no meu líquido intracelular, eu vou ter abundantemente o potássio. E no líquido extracelular, eu vou ter abundantemente outro íon, que é o sódio. E aqui nessa primeira parte eu vou tratar justamente, coloquei aqui alguns canais, que eu vou chamar de canais de vazamento. O nome desses canais pode variar, dependendo do autor, mas a ideia agora é que esses canais aqui, eu vou chamar de canais de vazamento aqui. Mas vamos considerar agora que eu estou nesse meu exemplo aqui fictício, né? Não é a realidade fisiológica, é só para facilitar a compreensão sobre a origem do potencial de repouso, tá certo? Então o que eu vou considerar nesse exemplo fictício que eu tenho canais aqui de vazamento, isto é, que estão sempre abertos, não tem momentos que eles estão fechados, né, ou abertos, que já nos lembra aquela aula da membrana plasmática. Lembram que tem alguns canais que tem uma comporta, um portão que pode estar fechado ou aberto? Então aqui esse aqui eu estou chamando de canais de vazamento, nesse meu experimento aqui, que, repito, não é uma coisa mais artificial, não é o fisiológico, mas aqui somente tem permeabilidade aos íons de potássio. Então, beleza. Se só tem permeabilidade aos íons do potássio, o que vai acontecer? Se eu tenho uma concentração de soluto, no caso aqui do potássio especificamente, mais rica aqui no líquido intracelular e pobre aqui no líquido extracelular, a tendência por esse gradiente químico é seguir a ideia da difusão, transporte passivo. Então é o que? Esse potássio sair, começar a vazar aqui da célula. Só que, vamos lembrar, se eu estou perdendo cargas positivas, aqui vai ficar negativo não só porque eu estou perdendo cargas positivas, mas o meu líquido intracelular vai ficar negativo, porque aqui eu também vou colocar um asterisco ânions, né? Então eu tenho um ânions aqui, vou colocar o nome aqui mesmo dentro da célula. Eu tenho um ânions, vai caber. Eu tenho um ânions aqui no meu líquido intracelular. Então a tendência é esse meu meio intracelular, esse meu líquido intracelular ficar negativo. Por isso que eu estou colocando aqui o sinal de menos, tá certo? E vai chegar um ponto que vai acontecer o que, pessoal? Vai começar a vazar o potássio devido ao gradiente químico, mas a gente também tem um gradiente elétrico que está sendo criado. E o negativo atrai o positivo. Então o potássio também vai ter uma força que vai empurrar o potássio para cá. Que eu vou chamar da força uma força elétrica aqui, tá bom? E a tendência é o potássio fazer o quê? Pela força química? Sair. Só que aqui eu tenho dois vetores, vai ter um momento que eles vão se anular. Quando isso acontecer, significa, nesse meu exemplo fictício, que eu vou ter uma diferença de potencial igual a... Diferença de potencial, vou escrever assim. Vou colocar só no nome extenso mesmo. Diferença de potencial elétrico, que recordo, né? Na literatura também é chamado de equilíbrio iônico. Ou potencial de equilíbrio, tá? Tô tratando aqui de sinônimos. Igual a menos 91 milivolts, tá? Então essa aqui foi a parte 1 do experimento. Então aqui, beleza. O que significa? Que a diferença de potencial é de 91 milivolts, estando o meio intracelular mais negativo e o meio extracelular mais positivo, certo? Isso não significa o quê, né? Porque na literatura geralmente se vê assim, né? 0 milivolts no meio extracelular e aqui menos 91 milivolts, né? Então menos 91 milivolts se refere aqui ao meio intracelular. Ou seja, eu tenho uma diferença de potencial de 91 milivolts, comparando o potencial do líquido extracelular e o potencial do líquido intracelular. Isso não significa que, de fato, aqui no meio extracelular, o meu potencial elétrico seja zero, né? Isso foi uma coisa convencionada, uma convenção, né? Então, estou recapitulando isso aqui no experimento, agora com mais agilidade com vocês.
Só para a gente focar um pouquinho mais de calma no potencial de repouso. Na explicação, né, eu tinha falado mais longo por conta de comentar também sobre os íons, eletroquímico, né, explicar alguns conceitos mais básicos. Mas agora estou só recapitulando e acredito que justamente consiga avançar com mais agilidade, né, pelos conceitos explicitados anteriormente. Mas beleza. Agora na segunda parte do meu experimento eu vou fazer a mesma coisa, então eu vou desenhar aqui a mesma coisa, eu digo assim, né, eu vou partir do mesmo início. Então eu vou partir do mesmo início, a gente já está considerando o quê? Justamente aqui no líquido intracelular tem uma riqueza maior dos íons de potássio. E no líquido extracelular tem uma riqueza maior dos íons de sódio, tá certo? Só que agora, nesse meu exemplo fictício número 2, eu vou tratar da seguinte maneira com vocês. O que acontece? Aqui agora, a permeabilidade da minha membrana plasmática é totalmente permeável aos íons sódio, tá certo? E não é permeável a nenhum outro íon, nenhum outro ânion, nenhum outro cátion, né? Nenhum outro ânion, nenhum íon, tá certo? Somente aos íons sódio. O que vai acontecer? Vamos analisar aqui juntos. Naturalmente, o meu líquido intracelular, digamos que ele já é um pouquinho mais negativo só pelos ânions, tá certo? Só pela questão das proteínas, dos fosfatos, que já são ânions, isto é, são íons com cargas negativas. Mas vamos olhar agora o seguinte, vamos observar aqui o sódio, tá? O que acontece? Naturalmente, o meio extracelular já é também um pouquinho mais positivo justamente pelo quê, né? Aqui nesse meu exemplo inicial, um pouquinho eu digo partindo desse início aqui, que eu estou considerando. Porque além do sódio, a gente também tem um cálcio, lembram? Em grande abundância. E além de grande abundância, ele ainda tem duas cargas positivas aqui, né? Então, beleza. Só que agora vamos olhar só para o gradiente químico, só a diferença química de concentração do soluto. Aqui no líquido intracelular tem uma pobreza de sódio. Então a tendência vai ser o sódio entrar somente olhando para a questão química. E o sódio vai começar a entrar. Só que justamente o que acontece? É que é negativo. Então, pela perspectiva elétrica, partindo aqui do início, o sódio vai querer entrar mais ainda, porque além do gradiente químico, tem um gradiente elétrico. Então, o sódio vai entrar nesse meu experimento número 2, até um ponto que vai começar a ficar muito positivo. Vai ficar muito positivo. Então, agora que eu tenho um líquido intracelular não mais negativo, mas positivo. Só que vai chegar um ponto que vai começar a ficar positivo. E opa, vamos lembrar, carga positiva repele carga positiva porque são cargas iguais. Então vai chegar um ponto que, beleza, eu vou ter o gradiente químico, o gradiente, a diferença da concentração de soluto apontando para dentro do sódio, querendo continuar entrando, mas como aqui está ficando muito positivo, opa, olha a força elétrica, olha o gradiente elétrico fazendo essa força aqui para o lado de fora. E esses vetores vão anular e eu vou ter um equilíbrio. Eu vou chamar essa diferença de potencial, né? Esse equilíbrio Eita, que eu tinha até colocado aqui. Mas, enfim, eu vou chamar esse equilíbrio iônico, né? Vou pegar esse termo, eu já tinha falado aqui os outros sinônimos, mas eu vou chamar esse equilíbrio iônico. Melhor dizendo, eu vou quantificar esse equilíbrio iônico aqui nesse exemplo com mais, se não me engano, é mais 64, aproximadamente milivolts, certo? Então agora eu tenho aqui nesse meu experimento número 2, aqui eu tenho um líquido intracelular positivo e um líquido extracelular negativo, tá bom? Aí eu vou, mesma coisa, por convenção eu vou chamar aqui de 0 mV e vou chamar aqui de menos 64. Mas é só tratando que há uma diferença de 64 mV, certo? Eu usei o 0 mV como uma convenção. Mas a gente sabe que o líquido extracelular aqui, ele está mais negativo do que o meu líquido intracelular, nesse meu exemplo número 2. Beleza? Vamos para o terceiro e último exemplo, que agora é a aproximação do fisiológico, só para fechar essa questão da origem do potencial de repouso. Então que eu estou recapitulando tudo que foi dito, só de uma maneira mais resumida, né, mais sintética. Então vamos partir agora para o terceiro exemplo. Agora a gente vai trabalhar numa condição mais fisiológica, mais próxima da fisiologia, que é o quê? Eu tenho esses canais de vazamento, então justamente sabe-se fisiologicamente, alguns autores chamam de canais de vazamento, vocês podem encontrar com outro nome, mas eu tenho esses canais de vazamento dispostos ao longo da membrana. Por serem canais de vazamento, aqui nesse exemplo, são canais que estão o quê? Estão sempre abertos. Então a gente pode comparar justamente com os poros, né? Quando a gente classificava lá os tipos de transporte pela membrana plasmática. Então são poros aqui que estão sempre abertos. Só que qual é a questão? Considerando esses canais de vazamento como um todo, né? Não vou tratar de cada um, não é o foco aqui isso, mas vamos considerar, até que vai variar na literatura, né? Pode variar, mas vamos considerar o seguinte, recapitulando o que já foi dito, agora na condição fisiológica, se aproximando, né? Que há uma maior permeabilidade do potássio do que do sódio. Então o que vai acontecer, pessoal? O meu potencial de membrana em repouso vai tender a se aproximar mais do equilíbrio iônico justamente do potássio, que é esse valor de menos 91 mV,
tá certo? Então vai se aproximar, não vai ser o mesmo porque também tem a permeabilidade do sódio. Apesar da permeabilidade do sódio ser inferior à permeabilidade do potássio, ela também vai estar presente. Então mesmo com íons potássio saindo aqui do líquido intracelular, certo? Devido à questão do gradiente químico, e também deixando o meio cada vez mais negativo, eu também vou ter um pouquinho de íons sódio entrando aqui, também deixando aqui um pouquinho mais positivo. Só que vai ficar bem mais negativo do que positivo. Consequentemente, o meu potencial de membrana de repouso vai se aproximar mais do equilíbrio iônico relacionado ao potássio. Também tem os outros íons, né, mas considerando a linha de raciocínio do Guyton, para finalizar, ele considera especialmente sódio e potássio, tá certo? Esses dois íons especialmente. Mas para finalizar, também é comentado, a própria, vou desenhar aqui como retângulo, né, a própria questão da bomba, que eu já comentava anteriormente, mas estou só recapitulando, sódio, potássio, ATPase. Que vai fazer o que? Lembram? Ela vai bombear 3 sódios para fora, 2 sódios para dentro. 3 para fora, 2 para dentro. Se eu bombeio 3 positivas, para fora, 3 sódios, são 3 cargas positivas para fora. E eu bombeio 2 cargas positivas, 2 potássios para dentro. Além de eu proporcionar esse gradiente químico que eu já comentava, né, de ter uma riqueza maior no líquido intracelular de potássio e uma riqueza maior de sódio no líquido extracelular, além desse gradiente químico, eu também vou estar gerando um gradiente, uma diferença elétrica. Por isso que a bomba, recordando, é chamada de bomba eletrogênica. Então, o que vai acontecer? O meu saldo vai ser o quê? Se eu bombeio 3 sódios para fora, 3 cargas positivas para fora, e eu bombeio 2 potássios, 2 cargas positivas para dentro, o meu saldo vai ser mais uma carga positiva para fora. Consequentemente, vai ficar um pouquinho mais negativo aqui, justamente o potencial do meu líquido intracelular. Então, no final das contas, vai se aproximar o potencial de repouso de uma célula. Finalmente a gente chegou aqui nele, né? O valor, eu explicitei isso tudo, né? Quebrei em 2 experimentos assim mais artificiais até chegar na condição fisiológica para a gente entender. O potencial de repouso de uma célula vai se aproximar de menos 90 mV. Ah, Pedro, mas até você tinha comentado antes que era menos 70. Pronto, é agora que eu vou comentar. Isso vai variar a depender da célula, né? No experimento aqui, né, e tudo, nas condições fisiológicas, quando foi estudado, chegou nesse valor de menos 90 mV. Mas foi se observando, os cientistas, que isso vai depender do tipo de célula que a gente está falando. Então, pode ser uma hemácia, pode ser a célula muscular, pode ser uma célula da pele mesmo, pode ser a célula neuronal, que vai ser o foco aqui da nossa aula, né? Mas isso vai variar, vai ter uma variação do potencial de repouso, digamos, de menos 10 mV, né? A gente pode ter células até com potencial de repouso de menos 10, até células com potencial de repouso de menos 90 mV. Mas aqui eu vou adotar como potencial de repouso o valor que é considerado para o neurônio, né? Geralmente os autores chegam num consenso, às vezes tem variações, tem autores que não, que mudam, né? Que vão dizer que não, que é outro, mas geralmente fica próximo desse valor aqui que é menos 70 mV, que eu vou considerar o potencial de repouso da célula neuronal. Então, beleza. Na manutenção do potencial de repouso, o que acontece, pessoal? Na manutenção, eu quero que vocês guardem o seguinte, de cor de coração, que a bomba de sódio e potássio ATPase é essencial para a gente ter essa manutenção do potencial de repouso. Para ter uma manutenção, vamos focar aqui no neurônio, do potencial de repouso em menos 70 mV. Por quê? Vamos lembrar que a bomba de sódio e potássio ATPase é o que está garantindo para a gente esse gradiente químico em relação a 2 íons que são os principais, essenciais, o sódio e o potássio. Está garantindo esse gradiente, essa diferença. Essa diferença é que o sódio fique mais concentrado no líquido extracelular e o potássio fique mais concentrado no líquido intracelular. Então a bomba de sódio e potássio está garantindo. Então ela é essencial também na parte de manutenção do potencial de repouso, tá certo? Beleza. Vamos agora conversar um pouquinho do potencial de ação sobre a seguinte perspectiva, sobre a geração desse potencial de ação, tá certo? Como ele é gerado. Vou pegar aqui uma célula neuronal, vamos trabalhar aqui minimamente, certo? A histologia da célula do neurônio, só para a gente conseguir avançar com mais facilidade, tá bom? Então aqui esses galinhos, né, que parecem alguns ramozinhos, é o que eu vou chamar de dendritos. Aqui eu tenho o corpo do meu neurônio. Aqui eu vou ter essa estrutura que forma um cone, né? Como se fosse um afunilamento, forma um formato de cone, eu vou chamar de cone axonal. Certo? Aqui eu vou chamar de axônio. Isso aqui que parece um corredor, né? Um fiozinho, vou chamar de axônio. E essas terminações, essa extremidade do meu neurônio, que é a outra extremidade oposta aos dendritos, vamos pensar assim, é o que eu vou chamar dos terminais
axonais, né? Certo, pessoal? Então, tá bom. Antes de eu entrar aqui na geração do potencial de ação, vamos só entender o seguinte, é uma coisa que pode facilitar. Poxa, Pedro, tá falando tudo isso agora, o que isso tem a ver com medicina, né? O que tem relação uma coisa com a outra? Por que tu tá falando isso tudo, assim? Por que a gente tem que estudar isso? Estou no primeiro semestre da faculdade, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô tendo que ver esses termos, né? Então, pessoal, é interessante a gente entender que, assim como, digamos, né? Eu vou me comunicar com um amigo meu. Como é que eu vou me comunicar, né? Nos dias de hoje, né? Geralmente o WhatsApp, né? Manda uma mensagem, eu faço a ligação, né? Enfim, eu mando uma mensagem no Instagram, né? Enfim, tem diferentes meios de comunicação. E um meio de comunicação valioso que as células do nosso organismo usam é o meio dos sinais elétricos. Tem dois sistemas que isso é muito importante e tem várias aplicações clínicas. Tem muitas coisas importantes na clínica médica, né? Em várias áreas. Mas isso vai se aplicar especialmente a dois sistemas. Vamos chamar de dois órgãos, dois locais, que é precisamente o coração. Então essa ideia dos sinais elétricos está muito vivo na comunicação das células miocárdicas entre si, certo? Para que haja uma coordenação dessas células, para que haja um movimento, batimento cardíaco, e também no meu cérebro, tá? Então quando eu estou pensando no cérebro, mas a gente pode pensar, sair um pouco do órgão do cérebro e pensar no sistema nervoso como um todo, né? Pensar no cérebro, pensar na medula, pensar nos próprios nervos, né, periféricos, enfim. Os meus neurônios vão utilizar os sinais elétricos como essa forma de comunicação. Assim como eu uso o WhatsApp, por exemplo, para me comunicar com um amigo, né? Ou uso o Instagram, enfim. Então, os sinais elétricos são importantes. E os cientistas descobriram também que em várias outras células, esses sinais elétricos são importantes. Então, eu dei os dois exemplos principais, que é o coração e os neurônios, né, aqui, do sistema nervoso, que aqui é até o tema principal da aula. Mas a gente tem que entender também que com as células musculares, enfim, né? As células musculares esqueléticas, né? Então, quando eu contraio o bíceps, né, também tem uma relação importante com essa questão dos potenciais dos sinais elétricos, né? E a gente poderia exemplificar as células do pâncreas. Enfim, a ideia aqui não é vocês guardarem tudo isso agora. Eu estou só dando essa contextualizada para vocês, antes da gente avançar. Mas vamos lá. Vamos olhar agora aqui para o neurônio e vamos entender um pouquinho sobre a geração desse potencial de ação. Vamos pensar aqui o seguinte, o nosso neurônio aqui está tranquilo, tá em repouso, não tem ninguém querendo se comunicar com ele, né? Pegando um pouquinho dessa ideia da comunicação, ele está ali na dele. E ele estando aqui na dele, o que vai acontecer? Vamos chamar, a gente já sabe qual é o potencial de membrana dele. Se ele está aqui de boa, está em repouso. Então aqui o potencial de membrana dele vai estar em menos 70 mV, vamos chamar assim. Isso significa o quê? Só recapitulando brevemente, significa que o potencial aqui no líquido intracelular, melhor dizendo, a diferença de potencial do líquido intracelular para o potencial do líquido extracelular é uma diferença de 70 mV. Se eu coloquei menos 70 mV, vamos lá, eu estou falando o quê? Eu estou me referindo especificamente ao valor aqui do líquido intracelular. Então, eu convenciono chamar o líquido extracelular de 0 mV e aqui eu vou chamar de menos 70 mV. Repito, não significa que... Nossa, Pedro, vai repetir isso de novo, vou repetir. Não significa que aqui a carga seja neutra, né? Não, aqui eu tô rico em cátions, então aqui eu tenho muita carga positiva. É só uma convenção para eu chamar essa diferença, né? Mas beleza, eu já sei que o meu potencial de repouso aqui está menos 70 mV, então me refiro ao potencial aqui dentro do meu neurônio, dentro da minha célula aqui no caso, o neurônio. Tá bom. E a geração desse potencial de ação? Vamos pensar o seguinte. Na definição do potencial de repouso, até agora a gente conversou justamente, até na explicação do potencial eletroquímico, conversando, que tem um fator muito importante quando a gente está conversando disso, que é a permeabilidade dos íons. Olha que coisa, aqui eu conversei com vocês, permeabilidade do potássio maior que o sódio, né? Consequentemente o meu potencial vai ser o quê? Mais próximo do equilíbrio iônico em relação ao potássio, mas isso considerei nas condições fisiológicas as células com esses canais de vazamento, que eu até conversei com vocês. Também considerei a importância da bomba de sódio e potássio, né? Tem a TPase, tem uma importância, mas considerei especialmente os canais de vazamento. E falei que eles têm um comportamento como poros, né? Não tem muitas comportas. Mas agora vamos acrescentar alguma outra informação para a gente avançar. Vamos acrescentar o seguinte, que além dos canais de vazamento no meu neurônio, no corpo celular ali dele, eu vou ter também o quê? Eu vou ter canais com comportas. Vou ter canais com comportas. Então, se os canais têm comportas, eles estão fechados, eles estão impermeáveis, eles não estão permitindo a passagem de nenhum íon. Mas se a comporta abre, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou alterar a permeabilidade da célula. Se eu altero a permeabilidade da célula, eu vou alterar o potencial dela. Poxa, se eu transformo, por exemplo,
essa minha célula, né? Transformo, melhor dizendo, né? Se eu pego um canal ali que tem uma comporta, um canal específico do sódio, e eu abro esse canal, tem vários canais, eu vou abrindo esses canais, qual é a tendência? Vamos pensar, se eu vou abrindo esses canais, canais de sódio, eu vou deixando a minha célula mais permeável ao sódio. Beleza. Se eu vou deixando a minha célula mais permeável ao sódio, cada vez mais permeável ao sódio, qual vai ser a tendência do meu potencial ali de membrana? Vai ser se aproximar do potencial de equilíbrio, do equilíbrio iônico do sódio. Deixa eu ver onde é que eu tinha colocado aqui. Equilíbrio do sódio aqui. Mais 64 milivolts. Então a tendência vai ser o potencial de membrana se aproximando daí. Então eu estou só adiantando algumas ideias aqui, depois eu vou comentar com mais calma, mas é a gente entender isso, que se eu altero a permeabilidade da minha membrana, eu vou alterar também, consequentemente, o meu potencial ali, meu potencial dessa mesma membrana. A diferença, potencial que eu me refiro, a diferença elétrica entre um lado da membrana e o outro, entre o lítio e o leque. Beleza, já plantei uma sementinha e já dei uma ideia, mas vamos voltar aqui para a geração do potencial de ação, porque essa ideia é importante para a gente entender isso. Aqui eu vou ter alguns sinais que vão estar chegando nesse meu neurônio aqui do exemplo, tá certo? Então, o que vai se conectar aos meus dendritos? Vai se conectar aqui terminais axonais de outros neurônios, né? Aqui vai depender do tipo de neurônio, né? Pode ter somente um terminal axonal conectando, vai definir um tipo de neurônio, mas a ideia agora não é aprofundar nessas diferenças de neurônios. Vou colocar aqui só no exemplo que está chegando 2 terminais axonais. E esses terminais axonais fizeram o quê? Eles emitiram um sinal. Quando eu conecto isso aqui, eu vou chamar o quê? Eu vou chamar justamente de uma sinapse, né? Adiantar alguns conceitos também. Mas não vamos focar nisso. Vamos focar no seguinte, que esses sinais aqui elétricos que estão chegando nesse meu neurônio vão fazer o quê? Vão começar a pegar esse potencial de membrana aqui e vai deixar ele um pouquinho mais positivo. Então, em vez de menos 70, ficou um menos 65. Beleza. Chegou outro. Ficou menos 60. Somou mais outro, ficou menos 58. E o que vai acontecendo? Por que isso vai acontecendo? Agora eu vou tentar deixar isso mais claro. Vamos voltar aqui para menos 70. Vamos tentar deixar o evento aqui um pouco mais contextualizado, melhor dizendo, um pouco mais explícito, né? Porque só eu diminuindo a negatividade, né? Eu tornando esse potencial mais positivo, não estou explicando. Estou só falando que está chegando. Então está chegando aqui determinados estímulos. Aqui eu posso ter 2 tipos de sinapse, né? Tanto uma sinapse física como uma sinapse química. Não vou aprofundar nisso, mas vamos entender o seguinte, que esse estímulo que foi mandado aqui para esse terminal axonal de outro neurônio, fez o quê? Começou a abrir aqui tinha uns canaizinhos de sódio, e aqui agora eu vou falar dos canais com comporta, tá certo? Começou a abrir algum desses canais, por quê? Vamos lá, esses canais eles são dependentes de voltagem. Tá certo? Digamos que nesse terminal axonal fez alguma alteração, que o foco agora não é aprofundar, que deixou o quê? Essa voltagem aqui da região mais positiva, certo? Então, digamos que aqui está menos 70 no neurônio como um todo, mas a região aqui ficou um pouco mais positiva. Não vou colocar um valor, não precisa, mas ficou um pouquinho mais positivo e, consequentemente, a comporta abriu. O que vai acontecer? Aqui eu estou falando num canal de sódio dependente de voltagem. Se eu abro a comporta, olha o sódio entrando. Então entrou um pouquinho de sódio. Se entrou um pouquinho de sódio, sódio tem que carga? Sódio tem a carga positiva. Então meu potencial de membrana ficou um pouquinho mais positivo, menos 65. Mas beleza, só teve essa entradazinha, isso não foi suficiente para ter uma abertura de vários canais de sódio, por exemplo. Mas agora vamos pensar agora que esse outro terminal axonal de outro neurônio mandou um estímulo aqui, teve todo o estímulo, consequentemente aqui também nessa região ficou um pouco mais positivo e abriu outro canal de sódio dependente de voltagem. Opa, abriu outro, agora ficou menos 60 mV no potencial de membrana. Mas esse valor de menos 60, pessoal, ainda não é suficiente para deflagrar o que eu vou chamar de potencial de ação nesse neurônio como um todo. Ele está ficando mais positivo, ele está despolarizando, começou a ficar mais positivo. Mas agora esse neurônio aqui deflagrou mais um e abriu outro canal aqui de sódio dependente de voltagem. Consequentemente, meu potencial de membrana, com a entrada um pouquinho mais de sódio que ocorreu, consequentemente, esse meu potencial de membrana, o que vai acontecer? Agora ele atingiu o valor de menos 55. Esse valor de menos 55, pessoal, beleza, chegou aqui, esse valor foi propagado, porque a gente estava falando de alterações mais locais.
mas agora chegou no neurônio como um todo, e esse valor de menos 55 milivolts também se refletiu aqui na região do meu cone axonal. O que vai acontecer quando o meu cone axonal aqui ele está riquíssimo de canais de sódio dependente de voltagem. Vários canais de sódio dependentes de voltagem. Vamos interpretar assim, tá certo? Quando o meu cone axonal reconhece esse valor de menos 55 milivolts, então se estava menos 58, se estava menos 60, se estava menos 65, os meus canais de sódio dependentes de voltagem do cone axonal de braços cruzados, não estavam muito preocupados. Mas agora que bateu os menos 55 milivolts, os canais de sódio dependentes de voltagem ali do meu cone axonal vão começar a abrir em maior abundância. Então vai começar a abrir, e finalmente foi deflagrado agora o que eu vou chamar de potencial de ação. A partir desse valor que de fato vai começar com, eu vou poder chamar com maior precisão, do termo de despolarização. E depois eu vou aprofundar com mais calma. Mas vamos pensar no seguinte, despolarização é o que? É o reduzir uma diferença. Vamos pensar justamente, sei lá, vou dar um exemplo aqui bem besta, né? Mas vamos pensar que há uma grande polarização política no Brasil, né? A questão da esquerda e da direita. Certo? Então, eu tenho dois polos, né? Polarização, é por isso que eu uso esse termo para referir até no termo político, né? Então, despolarização é um termo que remete ao quê? Eu diminuir uma diferença entre dois polos, eu aproximar dois polos. Então, vamos lá, se entre o LIC e o LEC eu tenho uma diferença de 90 milivolts, né? Vou chamar aqui do neurônio, né, para não ficar mais claro aqui, né, mais apropriado para a situação. Se eu tenho uma diferença de 70 milivolts, vou falar que meu potencial de membrana é menos 70 milivolts, né, considerando que aqui a questão da convenção já expliquei. Se eu tenho uma despolarização, significa que vai começar a ficar o quê? Mais positivo, mais positivo, mais positivo, mais positivo. Por quê? Porque é justamente essa ideia, eu estou diminuindo a diferença, só para explicar o termo e ajudar vocês a guardarem com mais facilidade, tá certo? Então eu não tenho mais uma diferença de 70 milivolts, agora eu tenho uma diferença de 10, tenho uma diferença de 20, tenho uma diferença de 30, mas, enfim, eu tenho uma diferença menor entre dois polos, por isso que eu chamo de despolarização, tá bom? Mas beleza. E agora esclarecendo alguns conceitos sobre essa geração. Acho que ficou claro, eu vou só agora dar uma pincelada e amarrar. Aqui eu dou um exemplo didático, né, que abriu um canal, abriu outro, aí depois abriu vários, né? Isso é um termo, pessoal, que a gente vai chamar, um ciclo, que a gente vai chamar na fisiologia de feedback positivo. Esse termo de feedback positivo é um termo geral que se aplica nessa situação específica. Qual foi a situação? Eu abri um canal. Esse canal levou ao quê? Foi diminuindo aqui, né? Foi diminuindo a diferença, foi tornando mais positivo aqui. E esse canal, consequentemente, contribuiu para a abertura de outro canal. Então agora eu tive dois canais abertos. Depois eu tive outro canal, contribuiu para a abertura de outro. Aí cheguei a 4. Depois desses 4, esse estímulo dos 4 levou à abertura de vários. Cheguei a 20 canais abertos. Então, um estímulo contribui para o quê? Para a deflagração de mais estímulos. Para eu haver um estímulo, vou tentar deixar o mais claro, né? Então, eu tenho um estímulo que chega, esse estímulo abre uma coisa, estimula uma coisa, e assim a tendência é eu ter mais estímulos, né? No sentido de eu ter um crescimento de uma reação. Então, isso é o que eu chamo de ciclo de feedback positivo. Então, eu tenho um canal e a abertura desse canal gera a abertura de outros, e outros, e outros. Tipo um efeito em dominó, vamos pensar assim. E esse eu vou dar o nome de feedback positivo. Outros exemplos, né, para dar um exemplo fora aqui do neurônio, vamos viajar um pouquinho, mas é porque esse termo feedback positivo é importante a gente guardar. Feedback positivo, vou dar o exemplo da ocitocina no parto, né? Então no parto, vocês vão ver mais os semestres à frente, mas o bebê vai descer ali no trabalho de parto, ele vai chegar ali no colo uterino, né? O bebê está ali no útero, ele vai chegar no colo uterino e quando o bebê começar a pressionar ali o colo uterino da mulher, o que vai acontecer? Vai ter um estímulo para a liberação de ocitocina, um hormônio. E esse hormônio da ocitocina vai estimular o quê? O meu útero, o colo uterino a contrair com mais força. A ocitocina estimulando isso, o que vai acontecer? Vai ter ainda contrações mais fortes, vai ter um estímulo ainda maior do colo uterino, vai ter uma dilatação ainda maior. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai ter um estímulo para liberar mais ocitocina. E a ocitocina é contração uterina. Mais contração uterina, mais ocitocina. Mais contração uterina, mais ocitocina, mais contração uterina. E tem um ciclo assim que eu vou chamar de ciclo, entre aspas, vicioso. Que um determinado estímulo gera um acréscimo, né? De outros estímulos, demais, vai crescendo. Então essa ideia do dominó, né? Mas beleza, aproveitei para explicar aqui, vocês podem se cruzar com esse termo também na literatura, estudando mais. E deixa eu ver se eu esclareço aqui mais alguma coisa. Além da questão do ciclo de feedback positivo, que eu comentei com vocês, queria comentar esse valor de menos 55 milivolts. Vocês viram que no meu exemplo aqui eu dei um pouco alterada, né, para ficar mais didático, né, fui
quebrando assim vários canais. Mas vocês viram que essa abundância de canais aqui no cone axonal, né? Eles só abriram, né, para deflagrar de fato o potencial de ação, que depois eu vou explicar um pouco melhor. Eles só abriram de fato quando eu cheguei nesse valor aqui de menos 55 mV. Por isso que eu vou chamar esse aqui de limiar. Porque a partir desse valor aqui, que o meu potencial de ação de fato vai ser deflagrado. Então, chegou a menos 60 mV, Pedro, vai deflagrar o potencial de ação? Não, aqui em condições gerais, né, de maneira geral, é claro que não. Porque justamente menos 55 mV é o meu limiar. Ou seja, é aquele valor que o meu potencial de membrana ali do neurônio tem que atingir para que o meu potencial de ação seja finalmente deflagrado. Então, vou chamar isso aqui de potencial limiar. Potencial limiar, por definição, portanto, é aquele valor que o meu potencial de membrana aqui no neurônio tem que atingir para que eu deflagre um potencial de ação. Beleza, deixa eu ver se tem mais algum conceito. Também na literatura vocês podem cruzar o seguinte, que o fenômeno do potencial de ação é um fenômeno tudo ou nada. E se refere e conecta bem com esse conceito aqui de potencial limiar. Porque não importa assim, digamos, né, do menos 60 mV vai disparar, sei lá, meio potencial de ação, não existe. Ou dispara o potencial de ação ou não dispara, aqui no caso do neurônio, né? Então, justamente isso. Eu tenho que atingir menos 55 mV e quando atingir, vai disparar o potencial de ação como um todo. Não tem como eu ter ali o potencial de ação sendo disparado assim pela metade, digamos, né? Por isso que é fenômeno tudo ou nada. Ou eu disparo o potencial de ação por inteiro ou não disparo o potencial de ação, tá certo? Então é isso que eu queria destacar. Também esses potenciais aqui que eu fui destacando, né? Abri um canalzinho, abri o outro, que foi chegando aqui os estímulos de outros neurônios, né? Outros terminais axonais. São os potenciais que vão se somando, né? Então pode ter tanto uma soma, aí vocês podem se deparar com esse conceito, que é uma soma temporal, isso é, primeiro dispara um, depois dispara o outro, né? Em sequência. Ou uma soma espacial, né? Dispara um aqui, outro aqui, outro aqui. Então só para explicar também esses conceitos para vocês sobre a geração do potencial de ação. Então é isso que eu queria conversar com vocês com um pouquinho mais de calma, pessoal.